pessoal, boa tarde. Aqui é a Tuane. Hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado nesses últimos meses, nesse último ano, aliás, em todo esse processo que a gente tem vivido. Onde a gente passa, tanto no hospital, em todos os lugares que nós passamos, temos conhecido muitas pessoas, feito novas amizades, pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, que conhecem nossa história, nosso testemunho, e sim, e muitas pessoas têm nos perguntado como está o andamento desse processo, e hoje eu fiz esse vídeo para explicar um pouco para vocês, para quem também está chegando agora. Enfim, como vocês sabem, eu passei recentemente por uma cirurgia para retirada de um tumor cerebral, e nessa cirurgia eu tive uma hemorragia, então a cirurgia teve que ser interrompida e eu acabei tendo uma trombose cerebral que eu estou tratando até hoje. E essa trombose, devido aos coágulos, causou alguns outros problemas. Por conta dos coágulos, o bloqueio da circulação sanguínea, a falta de oxigenação no cérebro, tem feito as outras lesões terem uma piora, né? Então foi um quadro assim que uma coisa tem levado a outra, e tem sido um processo muito difícil. E isso não vem de agora, né? Quem acompanha a nossa história, quem sabe um pouco sobre o caso, sofro de neurofibromatose tipo 2, que é uma doença genética rara. Ela é muito pouco conhecida até mesmo pelos médicos. Atualmente, assim, eu faço tratamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pois lá eles são especialistas nessa doença e estão sempre estudando, né, renovando os estudos. E, enfim, como a minha médica diz, a neurofibromatose tipo 2 ela é um mundo à parte. Ela é uma falha, uma mutação genética no cromossomo 22, e ela causa tumores no sistema nervoso, e os lugares mais comuns são a cabeça, a medula, coluna e os nervos auditivos. E atualmente eu tenho tumores em todas essas áreas e já passei por várias cirurgias. Essa minha luta já dura mais de 15 anos, mas o meu diagnóstico mais completo, assim, mais concreto, são há 12 anos, em que eu tenho feito cirurgias. Eu passei por cirurgia de medula, 2 cirurgias na medula, 2 cirurgias cerebrais, enfim, cirurgias na coluna, radioterapia, fiz 84 sessões de radioterapia no nervo acústico, e eu tive 2 AVCs, né, a paralisia facial, perdi a audição, enfim, tive um dano no nervo labiríntico, né, o que dificulta muito a minha marcha, a coordenação motora, o equilíbrio. E nesse meio tempo, né, foram muitas cirurgias, muitos desafios, muitas sequelas, e essa doença é uma doença hereditária. Nós herdamos da minha família materna, minha mãe, minha avó materna, minha mãe, a minha tia, e a minha avó já é falecida, minha mãe também faleceu de um tumor cerebral, e na época ela optou por não fazer a cirurgia por motivos pessoais, e minha mãe acabou falecendo aos 35 anos de idade. E quando nós éramos pequenos, eu tinha 9 anos, e então eu não conhecia muito sobre essa doença. E alguns anos depois que minha mãe faleceu, meu pai acabou deixando a gente, então a gente não teve conhecimento desse problema, né, dessa doença, e nós só fomos descobrir quando nós já estávamos maiores, e eu fui a primeira a descobrir a neurofibromatose quando eu tinha 17 anos. Aos 18 anos eu tive um acidente vascular cerebral, onde eu fiquei com a paralisia na face, e nesse tempo
uma tia minha, que sempre foi um anjo de Deus na nossa vida, falou um pouco sobre a doença da minha mãe e me aconselhou a ir no Hospital das Clínicas pegar o arquivo morto, o histórico da minha mãe. E foi aí que eu descobri sobre essa doença, que era uma doença hereditária e que nós tínhamos a possibilidade de ter também essa doença. E até hoje, assim, é uma doença muito complexa que até mesmo os médicos têm estudado constantemente. Como a minha médica diz, ela é um mundo à parte, né? Um mundo oculto. E ainda não se sabe o porquê que essa doença afeta mais as mulheres da família. No nosso caso, nenhum homem na família teve neurofibromatose, apenas as mulheres, foram a minha mãe, a minha avó e a minha tia, todas já falecidas, e dessa genealogia, descendência, apenas a minha mãe teve filhos, a minha tia não teve filhos. E aí a minha mãe teve 4 filhos, um menino e 3 meninas, e as 3 meninas, no caso eu e as minhas irmãs, nascemos com a neurofibromatose. E hoje todos que têm filhas mulheres, né, eu, meus irmãos, precisamos também levar nossos filhos para fazer esse acompanhamento. Porque as chances dos filhos, da descendência ter a neurofibromatose é de 50%. Enfim. E hoje eu e a minha irmã mais velha somos o caso mais grave, né, na família. A minha irmã mais nova, graças a Deus, como nós somos mais velhos, temos uma diferença de 8 e 10 anos, nós conseguimos orientar minha irmã, ainda bem nova, que fizesse o tratamento. Então ela está num caso mais estável. E já eu e a minha irmã mais velha, que somos o caso mais grave, em sequelas, em tumores ativos, e estamos nesse acompanhamento. E a neurofibromatose, segundo os médicos, é uma doença sem cura e que a pessoa tem um acompanhamento assim permanente. Eu estou nesse acompanhamento já faz 12 anos, durante todo esse processo. Cada ano tem sido uma cirurgia, um processo diferente. Essas cirurgias, infelizmente, não são para curar a doença, mas para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, para prolongar os anos de vida, enfim. Mas eu tenho muita fé, acredito que Deus ele tem todo o poder de curar com apenas uma palavra. Mas enquanto isso não acontece, né, a gente tem feito a nossa parte, recorrido à medicina, aos tratamentos, temos feito todo o possível e o impossível entregado nas mãos de Deus. E é isso, enfim. E então eu estou todos esses anos nesse processo, mas agora, assim, infelizmente, eu cheguei no estágio assim, mais grave da doença. Eu fiz a cirurgia de crânio, como eu falei para vocês, e tive essa complicação, mas atualmente eu estou com 3 tumores ativos que precisam de atenção. Um desses tumores está na coluna vertebral e ele está comprimindo um nervo da perna, onde eu posso perder os movimentos da perna, então eu preciso fazer essa cirurgia. E o outro tumor é esse da cabeça, que eu tentei fazer a cirurgia em novembro do ano passado. E ele também está muito próximo de uma veia vascular na cabeça. E essa lesão da face, né, que sai um pequeno nódulo, era uma lesão nova, eu não tinha essa lesão e ela apareceu. E a princípio a gente achava também que seria uma lesão da neurofibromatose. E depois que eu fiz essa cirurgia, que eu tive essa trombose, ela desencadeou o crescimento acelerado dessa outra lesão e agora essa lesão da face tem se tornado o caso mais grave. Então eu estou tendo assim que rever as prioridades e ir por partes. Então o grupo de coluna me deu um afastamento por enquanto, porque agora não é o caso mais urgente. A lesão da cabeça também, que foi operado, mas futuramente eu terei que tentar novamente uma cirurgia.
em si. E em todas essas cirurgias, eles não conseguem remover o tumor por completo. Então, eles tiram apenas a parte maior, né, para poder me dar uma qualidade de vida melhor. Então, eu tenho que ficar fazendo ressonâncias periódicas a cada 6 meses, e toda vez que tem um crescimento de alguns centímetros, eu preciso fazer uma cirurgia. Porque se eu deixar e eles crescerem, eles podem romper essas veias vasculares em si, e acabar entrando em óbito. Então, assim, as cirurgias, geralmente eu não tenho, assim, não fico boa, não tenho uma melhora, mas elas prolongam mais a minha vida em si. Então, é assim que eu tenho lutado, sobrevivido ano após ano, mas principalmente eu acredito pela fé em Deus. Porque se fosse pela palavra do homem, nem aqui eu estaria mais, essa é a verdade. Porque por eles eu já teria morrido várias vezes. Mas o nosso Deus é tão misericordioso, é tão maravilhoso, que em todos esses processos, por mais difícil que seja, o Senhor, Ele nos mantém aqui, nos mantém de pé, como hoje eu poder estar aqui gravando esse vídeo, contar um pouco desse testemunho para vocês, né, de tudo que nós temos passado. O meu filho, o mais novo também, que é mais um milagre de Deus na nossa vida, né? Passei a gravidez do meu filho com um tumor na medula e tive o parto dele com anestesia geral, com intubação. Foi uma gravidez muito difícil, de altíssimo risco, e o meu filho nasceu perfeito, para a glória de Deus, saudável. E, enfim, são tantos testemunhos que eu ficaria horas aqui contando para vocês. Então, em tudo isso, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, e a gente continua lutando. Não tem sido um processo fácil, né? Mas o Senhor, Ele tem sido a nossa força, né? Essa fé é que nos mantém de pé, porque se fosse pela nossa força mesmo, não seria possível de suportar. Acho que nenhum ser humano suportaria tal processo, porque é um processo, não é um processo que você passa e ele termina. É um processo que ano após ano tem um desafio novo, e se não fosse por essa força, pela graça de Deus que nos sustenta, seria muito difícil realmente de suportar tudo isso em si. E agora a gente está enfrentando mais esse processo por conta da trombose cerebral, né? Eu tive um crescimento anormal nessa lesão da face, e que hoje está sendo o caso mais grave. E a gente achava que essa lesão era uma tumoração nova da neurofibromatose, mas começou uma luta muito grande nesses últimos meses. Eu tenho passado em 12 segmentos diferentes, são muitas consultas, muitos exames, muitos tratamentos. Passei por mais 2 cirurgias de biópsia, a última foi há menos de um mês, onde eu fiz uma cirurgia pela narina, onde eles retiraram um pedaço dessa tumoração, né, pela narina, e para levar para análise. E esse tumor não é compatível com a neurofibromatose. E agora começou a investigação, havia uma suspeita de ser um câncer nasal, e por conta da trombose, esse crescimento ter acelerado um pouco mais, agravado mais o problema. Atualmente, essa lesão hoje, ela pega toda essa parte, tem uma parte na cavidade do ouvido, outra parte que tem empurrado o globo ocular, e uma parte no maxilar, e a maior parte nas vias nasais. Então hoje, assim, esse tumor ele tampou as minhas vias nasais, eu perdi o olfato, não consigo mais respirar pelo nariz, então eu respiro pela boca somente. Isso complicou um pouco a minha qualidade de vida, né? Nesses últimos meses eu tenho dormido sentada, eu tenho dificuldades para comer, para dormir,
enfim, porque obstruiu toda essa região. E eu tenho passado em muitos médicos, enfim. E agora toda essa lesão tem feito compressão, uma lesão vascularizada, então envolve muitos nervos e muitas veias. E agora essa lesão ela precisa ser operada com urgência. Ontem eu passei no Hospital das Clínicas, foi um dia muito decisivo para nós, porque nós saberíamos o resultado da biópsia para saber sobre essa suspeita de ser uma lesão maligna ou não. A primeira biópsia, o resultado foi de uma neoplasia fusocelular, mas as outras duas biópsias, que eram os resultados mais concretos, ainda não ficaram prontos. Então, daqui 2 semanas a gente vai saber o resultado. Mas o que foi nos passado nessas últimas consultas é que, independente do resultado, eu vou precisar fazer essa cirurgia de remoção. E é aí que entra todo o processo, porque essa cirurgia vai ser uma cirurgia muito desafiadora. Segundo o médico, é uma das cirurgias mais difíceis que eu já passei até hoje. Vai necessitar de várias incisões em toda a face, em todo o rosto, cabeça, e serão várias equipes na cirurgia, um total de 5 equipes: a neuro, a rinologia, o oftalmo, o otorrino, o grupo de cabeça e pescoço. Então, cada uma dessas equipes vai operar uma área, e cada uma dessas áreas vão ter uma incisão. Então, vai ter que ter uma incisão na face, pelo meio da face, outra no lado, enfim. Mas não pela parte estética é a nossa preocupação, porque eu acredito que eu já perdi muito até hoje e para mim essa é a parte menos importante. Mas por questão da gravidade do caso, enfim, da gravidade da cirurgia, das sequelas, da recuperação, enfim, tem sido um processo muito difícil, porque não é só para mim, mas para o meu esposo, para os meus filhos, todos que têm me acompanhado, né? Essa carga tem pesado para todos aqui em casa. É um processo muito difícil, então todos sentem esse peso. Cada cirurgia que eu preciso fazer, quando eu volto para casa, enfim, os meus filhos sentem. Então acredito assim que, por mais que a gente tenha essa fé, tem sido um processo muito pesado para nós, e tem tomado muito assim da nossa saúde mental, do nosso físico e das nossas finanças também. Tem sido cada vez mais difícil da gente conseguir vencer com os nossos próprios recursos. Atualmente, por mais que eu tenha muitas pessoas assim ao nosso lado, que torcem por nós, que oram por nós, eu digo assim, presente, para me acompanhar nas consultas, para os cuidados, assim, quando eu estou em casa, quando eu estou debilitada, enfim. O meu esposo, ele tem sido a minha única rede de apoio, né, que está aqui todos os dias. Então, muitas vezes ele precisa se dividir entre trabalhar, pagar as contas básicas, aluguel, água, luz, e ele precisa se dividir entre as provisões do lar e os cuidados comigo. E nesses últimos tempos, a maior parte dos dias da semana eu tenho passado no hospital, o que tem dificultado muito assim no trabalho dele em si. E então nossos recursos estão cada vez menores, mais cerrados, né? E atualmente eu tenho tido algumas sequelas motoras, né? Dificuldades de locomoção, e agora o que ficou mais difícil é que nós estamos sem carro. Na verdade, assim, nós estamos sem poder usar o carro para ir nas consultas, por conta, no começo do ano eu estava bem debilitada por conta da cirurgia no cérebro, e então nós não conseguimos pagar o documento do carro e o licenciamento, enfim, e depois aquilo foi virando uma bola de neve. E hoje, atualmente,
tá um valor muito alto. Então, assim, tem sido muito difícil a gente conseguir conciliar o tratamento. Por quê? Porque eu estou tendo que priorizar agora o que é mais importante. Então, não consigo ir em todas as consultas por conta da dificuldade motora, o cansaço. Tem sido muito difícil ir de transporte público. Então, tenho ido de muleta, porque com a cadeira de rodas é muito difícil todo o trajeto que a gente faz. E eu tenho ido apenas nas consultas mais importantes por conta da gente estar sem carro. Porque é muito difícil a gente em todas as consultas ter gastos com Uber, por conta do hospital onde eu faço tratamento ser muito longe, sempre fica um valor muito alto. Então, assim, agora no momento eu tive que trancar a fisioterapia, pedir um afastamento, não estou conseguindo fazer as fisioterapias por falta de recursos e a gente tem adaptado como dá, na verdade, né? E é isso, a gente tem lutado como pode e tem se esforçado muito, né? Meu esposo, né, tem tentado conciliar a rotina no trabalho e nós temos tentado assim fazer algumas coisas, fazer pães artesanais para vender, enfim, para a gente tentar recursos assim para continuar esse tratamento, porque agora eu estou numa fase assim muito importante e enfim. Mas agora no momento, assim, devido à sequela, devido à piora desse quadro, o tumor teve um aumento muito grande nesses últimos 2 meses, enfim, e tem sido um processo realmente muito difícil, né? E agora eu vou precisar fazer essa cirurgia, então daqui 2 semanas nós vamos saber esse resultado, vai ser marcada essa cirurgia, e aí nós vamos saber se será apenas a cirurgia ou se vai aliar com uma radioterapia, né? E a radioterapia são 28 sessões e eu preciso ir todos os dias para o hospital, durante os 28 dias. Então, é algo assim que nós agora, num momento muito importante, muito decisivo, nós precisamos unir recursos para esse tratamento, enfim. E eu estou fazendo todo o possível, né? Por mais difícil que seja, tenho lutado muito por Deus, pelo meu chamado, porque acima de tudo, mesmo sendo muito difícil, eu sei que toda essa trajetória, todo esse chamado tem sido para a glória de Deus. Eu tenho visto Deus operar através das nossas vidas, através de tudo que nós temos passado. O meu esposo, onde ele vai fazer a obra do Senhor, onde ele vai pregar a palavra de Deus. Muitas vidas têm sido alcançadas através de tudo isso. Muitas pessoas têm sido fortalecidas através desse testemunho e dessa nossa persistência, resiliência no Senhor. Enfim, então isso tudo faz o nosso chamado valer a pena. Saber que está sendo para a glória de Deus, que esse processo não está sendo em vão. E é por isso que eu tenho lutado, que eu tenho continuado, que eu não tenho me entregado, que eu não tenho desistido, né? E também pelos meus filhos, pela minha família, meus amigos, meus familiares, todas as pessoas que acreditam em mim, né? E no poder de Deus, né? Que opera através da minha vida. Então, é isso, gente. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre isso e contar mais uma vez com as orações de todos vocês nesse desafio que nós vamos enfrentar. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre como está essa lesão atualmente, né? Como vocês já podem ver, enfim, que ela tem causado esse inchaço aqui no rosto, então eu vou precisar fazer essa cirurgia. E lá eles me mostraram mais ou menos a foto de como que vai ser esse processo, e eles atualmente falaram
que eles não têm noção dos danos e sequelas, né? Mas que vai ser uma cirurgia muito complexa, muito desafiadora para eles também. Enfim, então agora eu estou unindo forças, orando a Deus que me fortaleça para passar mais esse processo e crendo no milagre, crendo na vitória, né, para a honra e glória do Senhor. E é isso, então eu conto muito com a ajuda de vocês, em oração principalmente, e também conto com vocês mais uma vez para quem puder nos ajudar. Nós estamos criando uma vaquinha solidária, né, e uma ação entre amigos, para a gente conseguir colocar em dia a documentação do carro, que nós vamos precisar muito para todo esse preparo pré-operatório, os exames, o pré-cirúrgico, né? E, enfim, quem puder nos ajudar, eu vou deixar aqui o Pix para a vaquinha, e quem não puder ajudar com nenhum valor, nos ajude compartilhando, porque isso é muito importante para nós. Eu me recordo que na última vez que eu fiz cirurgia, nós passamos por um processo bem difícil, e meu irmão e minhas amigas fizeram uma vaquinha solidária. Eu estava num estado bem crítico e foi algo assim que nos ajudou muito. Eu jamais vou esquecer a proporção que isso tomou, e nos ajudou muito a passar por aquele processo. E tantas pessoas assim que compartilharam, nos ajudaram muito, mesmo sem saber, porque às vezes quando você compartilha algo, algum amigo em comum, alguma pessoa conhece uma outra pessoa que tenha recursos para ajudar, né? Então isso é muito importante, porque naquela outra vaquinha, o nosso caso chegou até pessoas assim que tinham muita influência, vereadores, funcionários públicos da prefeitura, que nos ajudaram com toda a medicação injetável, que era muito cara, e nós conseguimos todos os medicamentos, e foi uma bênção de Deus. Então, se você não puder ajudar na vaquinha, mas nos ajude compartilhando, que isso é de grande valia para nós, mas principalmente com orações, que eu acho que é o mais importante de tudo para nós agora. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. E então eu agradeço desde já, do fundo do meu coração, a todos vocês por toda ajuda, por todo o apoio que eu tenho recebido, por todas as mensagens que me fortalecem dia após dia. E é isso, pessoal. Vamos seguir lutando, né, até onde Deus permitir, crendo no milagre, crendo que a gente vai contar mais essa bênção, mais esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Tchau.